Bom dia a todos. E hoje eu vou falar um pouquinho na nossa caminhada terrena aqui, das nossas doenças, né? E por incrível que pareça, para nós somos o remédio para nossas doenças. E aí nós vamos ver como é que nós conseguimos, por nós mesmos, nos curarmos, né? Obviamente que nós temos sempre a ajuda do plano espiritual, né? Jesus, que é o grande médico, né? É o maior dos médicos, tem sempre alguma coisa que possa nos ajudar quando a gente se lembra e recorre a ele. Mas nós mesmos conseguimos curar as nossas doenças, tá? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Muitas vezes a gente experimenta raiva, né? Frustração por alguma coisa que nós queríamos que acontecesse e não aconteceu, medos, né? Ressentimentos, né? Culpa e muitas vezes um autodesprezo de nós mesmos, né? Esses sentimentos negativos, eles estão aqui dentro do nosso coração, né? E nos prejudicam muito e nos fazem muito mal, né? Então, nós vamos experimentar os reflexos físicos desses sentimentos negativos, que são, né, que intoxicam o nosso corpo espiritual. Só que ele intoxica a minha parte espiritual, só que ela desce para o nosso físico, para o nosso corpo físico, em várias espécies de doenças. Então eu transfiro tudo isso para o meu corpo físico. Aí eu vou sentir realmente essas doenças, que são fruto de uma deteriorização do meu corpo espiritual, né? Então, chegou a hora da gente experimentar o amor como um elixir, né? Capaz de restaurar a saúde do nosso corpo espiritual, e chegou a hora de nós invertermos, né, a polaridade negativa, né, que se estabeleceu em nossa vida através dos atos que nós vemos fazendo até o momento. Então, tudo que acontece com a nossa vida, né, as consequências são frutos de nós mesmos, inclusive as doenças, né? Vamos mudar, então, o botão da nossa rotina diária. Quando nós percebermos que não está muito bem, nós temos essa liberdade de mudar, né? De mudar a forma de nós levarmos essa existência terrena, mudar o ritmo, o curso, se nós quisermos, né? E esse amor, ele não é material, né? É um sentimento que se converte toda vez quando nós demonstramos, né? E através de uma energia muito forte, ele se manifesta na nossa vida, e nós sentimos esse amor toda vez que nós fazemos, por exemplo, temos, por exemplo, compaixão por alguém, né, por um próximo nosso, e nós sentimos o amor quando nós fazemos isso, né? A doação, quando nós fazemos caridade, de qualquer maneira, a gente sente que o amor está presente, né? Bondade, quando nós somos bondosos para aqueles que nos relacionamos, né? Perdão, quando nós perdoamos aquele que nós ofendemos, o amor está intrínseco nesse perdão,
mesmo que a gente não perceba. E nas nossas alegrias e na nossa paz também, sempre vai prevalecer o amor, né? E quando nós exprimimos esse sentimento, né? Todo o nosso corpo, ele recebe uma energia enorme, que faz com que a gente tenha uma vida muito mais saudável, né? Através do nosso próprio amor, né? E nós conseguimos com isso tirar toda essa doença que acumulamos no nosso corpo físico, né? Se a gente procurar, por exemplo, como eu falei, o médico dos médicos, né? Jesus, se nós procurarmos ele, nós vamos ver que ele não vai ter nenhuma outra receita para nós a não ser o amor. Ele vai receitar o amor, que é uma coisa que ele, desde o momento que ele pisou como ser humano aqui na Terra, ele tentou, né, mostrar o que é esse amor, né? E ele não vai ter nada diferente, né? Ele vai querer nos curar, sem dúvida, vai querer remediar nossas dores, sem dúvida, mas ele não vai querer que nós continuemos a ser a mesma pessoa quando nós adoecemos. Não, ele quer que nós mudemos para que a gente tenha uma vida mais feliz e mais saudável, né? Essa é a receita dele. Através de quê? Do amor. Através do amor, né? Vamos acreditar que nós mesmos somos o remédio ou o veneno, né? Que nós mesmos somos o bem ou o mal, dependendo de como nós levamos a nossa vida, a nossa forma de ser, né? Então, eu vou movimentar a minha vida, né? Através do bem ou através do mal, né? Isso é uma coisa verdadeira. Se você se permitiu adoecer, você tem todo o poder para neutralizar a sua doença. Você mesmo. E só cada um de nós pode fazer isso, né? Essa cura é um processo de reversão para as nossas origens, né? Para um estado natural que nós temos, né? E com a essência divina que nós viemos para cá, com essa essência divina, na qual o amor, né, e a felicidade faz parte da nossa vida, faz parte da nossa vida, da nossa forma saudável de viver, né? É como se nós fôssemos regressar lá para a infância, né? Como nós éramos diferentes, né? O conceito que eu tinha quando era uma criança e o conceito que eu tenho quando eu sou um adulto, né? O médico Jesus, ele recomenda também que nós tenhamos sessões permanentes de fisioterapia, mediante o quê? A assimilação de uma coisa que ele fala sempre nos seus evangelhos: brilhe a sua luz. Então nós temos que usar a nossa luz, a luz que nós temos aqui dentro, né? E creia que nós somos luz de Deus, né? Esse ser dotado de todas as virtudes possíveis e impossíveis e que faz com que a gente tenha uma vida feliz e saudável. Então nós trazemos isso conosco, essa essência divina, essa luz que muitas vezes ela está lá apagada, né? Mas dependendo de mim mesmo, eu vou acendê-la, como ele fala, né? A doença surgiu. Por que a doença surgiu? Porque por algum momento a nossa luz deixou de brilhar, né? E a escuridão
E a negatividade escureceu o nosso caminho. Então foi por isso que a doença apareceu, né? A enfermidade é um quadro escuro que nós temos. Então, o que nós temos que fazer? Chegar no quarto, pegar o interruptor e mudar para a positividade que nós temos, da esperança e da fé em nós mesmos e em Deus, acreditando que nós precisamos recuperar naquele momento o entusiasmo que nós temos pela nossa vida, porque muitas vezes a gente desanima até em função de tudo aquilo de ruim, né, que nós mesmos provocamos, aparece em nós. Não, nós temos que realmente estar sempre o entusiasmo pela vida, essa dádiva, né, que Deus nos deu de estar vivendo aqui, nessa escola terrena, aprendendo, né? Então, nós temos que pensar nesse sentido, com positividade, né? E, pensando assim, logo, logo, a luz da saúde vai brilhar em nós. Então, as doenças vão passar, né? A gente vai até esquecer que teve. Essa luz já existe em nós, quando nós encarnamos aqui, né? Já nos pertence por herança divina. Então, vamos tentar manter essa luz que eu tenho, que todos nós temos, sempre acesa. Sempre acesa. Procurar primeiro acendê-la, né? Porque ela está aqui, estática, esperando o movimento de cada um de nós. Aí na hora que eu acendo, eu vou procurar mantê-la sempre acesa, para que eu tenha uma vida feliz e saudável, sem doença nenhuma, né? Então, existem, na realidade, duas formas da gente ter esses tipos de doença. Primeiro, essa que eu falei, que é a deterioração do meu corpo espiritual, que vai refletir sempre no meu corpo físico. Doenças que eu mesmo provoquei, tá? E eu, muitas vezes, né, já trago essa doença impregnada no meu perispírito, que acompanha comigo. Então, ele já vem de vidas passadas, não foram criadas aqui. Lógico que eu não percebo isso, mas está aqui dentro. E ele vai evoluir para uma doença física, que é o que dói para nós, né? Porque a doença espiritual, ela não dói, né? Nós sentimos a questão moral, mas não a questão física. Agora, quando afeta o nosso corpo, aí dói, né? E aí é a doença física, né? Então, essa é uma forma de coisas do passado que nós trouxemos no nosso espírito para esse corpo material. Porque quando esse corpo material foi gerado, né, por um ser humano, por dois seres humanos, né, já existia um espírito lá em cima, né, para ocupar esse corpo. Esse corpo veio perfeito. Nós é que muitas vezes estragamos o nosso corpo material através dos nossos excessos. Nesses excessos, muitas vezes, de comida, né? A gente come, chega no dia seguinte, está passando mal. Quem é o culpado? Eu mesmo, né? Bebida, bebo demais, no dia seguinte eu não aguento nem levantar de dor de cabeça. Eu que provoquei. Então, eu mesmo estou estragando esse corpo físico que foi preparado perfeitamente para esse espírito levar essa existência terrena aqui, né? Para melhorar, né? O espírito melhorar, que é a grande finalidade da nossa passagem aqui. Aprender de tal forma que o nosso espírito melhore.
vá se tornando cada vez mais menos imperfeito, até o ponto que ele se torne perfeito, nosso espírito, né? Que ele é imortal. A outra possibilidade de ter doença é por nós mesmos, através do exercício do livre-arbítrio, lá no plano espiritual, de escolhermos passar por determinadas doenças aqui, na existência terrena. É um compromisso, é a minha prova lá. Eu não vou passar por essa doença, porque se eu cumprir o meu compromisso, o meu espírito vai estar evoluindo. Então, muitas vezes, essas doenças foram trazidas por nós mesmos, né, por opção nossa, para melhorar espiritualmente aqui. Então, das duas formas, tanto geradas aqui ou trazidas por nós temos duas possibilidades de encarar essas doenças. Aceitá-las, né, tentando curar por nós mesmos. Porque, como eu falei, nós somos o nosso próprio remédio, ou nos rebelarmos contra ela. Aí o sofrimento vai ser muito maior, né? Quando eu não aceito aquela doença, que eu, naquele momento, eu não entendi por que ela apareceu comigo, né? Tudo tem uma razão de ser. Ou ela foi gerada aqui, ou foi trazida por nós lá de cima. Então, o grande negócio é aceitar, né? Porque Jesus já falou em vários pontos do evangelho dele, né? Que esse sofrimento, quando nós aceitamos, vamos ser recompensados. Futuramente, né? Mas nós vamos ser recompensados. Então, a pior coisa é se revoltar contra o que acontece conosco na nossa caminhada terrena, principalmente com relação à doença, que é realmente uma coisa que incomoda bastante a cada um de nós, né? Não adianta, porque nada acontece por acaso. Então, tudo, inclusive a doença, ela tem uma razão de ser. Então, gente, era isso que eu queria trazer aqui, que a gente não pensa nesse sentido, né? Que nós mesmos podemos nos curar. E o grande remédio que o maior dos médicos sempre nos falou é através do amor. Não adianta, né? Através do amor eu consigo realmente me curar e curar os outros pela proximidade, né? Pela influência que eu estou dando ao meu próximo, àqueles que são mais próximos de mim, através do amor, não através da raiva, né? Da frustração, né? Dos sentimentos negativos, não, sempre dentro da positividade, tá? Então era isso, né? Que Jesus, grande médico, nos ajude, né? A utilizar esse amor, porque na hora que a gente precisar, é só dar um toque nele que ele vai, né? Vai nos ajudar. Ele não vai não vai nos procurar, não. Nós vamos procurar o mestre. Me ajuda nisso aqui. Aí ele vai dar uma ajuda espiritual, com certeza. Então, era isso. Muito obrigado. Pode, lógico. Eu dar um depoimento exatamente o que o senhor está falando. Opa! Tudo que o senhor falou aconteceu comigo. Oh, que bom! Tudo. O senhor estava falando, eu estava aqui com ele, acabei de me chacoalhando na cabeça, porque foi exatamente o que aconteceu. Então... Eu não aceitando a vida que meu filho leva, e até os 15 anos, nossa, cuidei dele, ele não tinha um cliente, ele não caiu, não se machucou, não tinha nada. Mas depois dos 15 anos, ele foi para o caminho errado na droga. E eu nunca aceitei isso. Eu sempre fiquei muito revoltada com isso, porque não é isso que a gente quer para os filhos, né? E aquilo foi acumulando, e eu comecei a sentir ódio. Eu não podia olhar na cara dele,
dentro de casa. Nossa, Foi assim que eu caí na cama. Eu caí na cama, fiquei doente, fiquei 15 dias na cama. Eu já faço tratamento de pulmão e coração, que já são dois órgãos que diz que é produzido pela nata. Eu ouvi falar isso, né? Ascensionei explicou isso para mim. Então, Iracema, eu sou pai também, e a gente tem os mesmos problemas, né? E a gente não pode esquecer que até, como você falou, até os 15 anos, até o início da adolescência, nós ainda temos um controle sobre os nossos filhos, né? Mas, a partir de um determinado momento, esse filho que não é nosso, né? Que foi uma dádiva que nós recebemos, mas nós não geramos esse espírito. Ainda veio através de uma cunhada, não é nem filho legítimo. Então. Então, mas ele é um espírito que já veio com as suas tendências, como qualquer um de nós, e com as nossas personalidades. Então, nós não podemos esquecer que ele tem o livre-arbítrio dele. O máximo que a gente pode fazer é orientar, dar todo o apoio, né, para qualquer um dos filhos que a gente tem. Por pior que seja, é filho, é filha, não importa, né? Mas eu não aceitando, quando eu caí na cama, e afetou você. O coração, deu problema. O coração enfraqueceu demais porque tinha água no pulmão. Então ficou aquela briga com os dois médicos. O doutor do pulmão, o neurologista, né, o doutor Luiz Eduardo, jogava para o doutor Paulo, que é o cardiologista. Que é o meu também. O doutor Paulo jogava para ele, sabe? Então eu comecei, de repente, a ver que não tinha nada a ver com o corpo físico. Sim. Eu sendo espírita, né, não entendo muito, mas um pouquinho entendo, eu fui caindo em si. E fui pedindo perdão por aquilo e reconheci o meu erro. E foi aí que depois eu melhorei e tento levar a vida daqui para frente, como você está falando, com mais amor e menos ódio. É isso aí. Porque ele realmente afeta o corpo. Que bom que você fez esse depoimento, né? Que é uma realidade, como eu falei, que acontece com qualquer um de nós, e a gente tem que entender isso mesmo, que nós vamos acabar provocando em nós uma doença, ou mais de uma doença, né? É muito bom, obrigado aí pela sua participação, mas só reforça, né, o que a gente está tentando trazer para cá. E a gente sempre procura colocar pontos aqui do Evangelho que nos ajude a nossa vida, né, a nossa existência terrena, para que a gente consiga se comportar, que não é fácil, não é fácil. E aí a gente tem que dar o grande valor à espiritualidade, né? Que a gente aceita, porque tem pessoas que não acreditam e não aceitam. Se a gente souber mentalizar e conversar com eles, a resposta vem. A lógica, através do nosso pensamento, é a comunicação que nos é dada abertamente de entrar em contato, como mesmo no Evangelho fala, de se comunicar com Deus em segredo. Só eu, só você, não importa a plateia, o importante é você estar se comunicando com Ele. Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo. E outra coisa também, Iracema, é muito importante, quando nós entramos numa casa espírita, o plano espiritual já sabe do que cada um de nós precisa, para que a gente receba, na hora do passe, lá, o remédio para isso. Às vezes é espiritual, às vezes é físico, mas a gente não precisa nem se preocupar. A gente sentou aqui, o plano já sabe, cada um de nós. Cada copinho de água fluidificada que a gente recebe aleatoriamente, tá para você, para mim, para a Rosana, para qualquer um de nós. Quando
Francisco pega, aquele copinho era o seu mesmo. Era o seu. O remédio está ali, né? A gente tem que acreditar nessas coisas. E é através disso que a gente tem a possibilidade de ter uma vida mais saudável. Então, que Jesus nos abençoe sempre. Obrigado, um bom dia a todos.